Giovana tem uma empresa que fabrica sabonetes voltados para o segmento de luxo e decidiu analisar como as vendas mensais de um certo sabonete eram impactadas pelo seu preço. Ela notou que existe um preço que faz com que suas vendas atinjam um valor máximo. Meio que falamos disso noutra aula, né? Uhum. Instruiu lá as equações, etc. Eu falei para você que essas equações elas seriam do tipo equação quadrática. Porque na Sim. equação quadrática nós temos picos, né? Daí esses picos que são os valores de máximo ou mínimo. Vai depender daquilo que você estiver estudando. Para preços maiores que esse, as vendas diminuem, para preços menores também diminui. Muito bem. Para quantificar essa relação, ela fez o seguinte experimento, mudou o preço do sabonete para 15 e registrou as vendas ao longo do mês. Em seguida mudou para 25, novamente registrou, e daí 35 e 45, obtendo os seguintes resultados. De acordo com as observações, qual seria um modelo adequado para relacionar as vendas ao preço? Usando Excel. De fato, tem que jogar no Excel, né? Sim. Agora, você tá mandando jogar no Excel, né? É, Você mas fez isso já? sim, mas a minha dúvida não é com essa questão, é com a 13 que eu mandei depois. Aí, só que a 13 precisa dessa. Aí eu te mandei todo o enunciado dessa para você ver, só que a que essa aí eu já fiz. Aí a que eu preciso mesmo é a 13. Certo. Vamos ver a 13, então. A 13, tu quer dizer? 13. 13? Tá bom. Ah, não me mandou o print, né? Foto de tela em 2025, Carolina. Daí é complicado, né? Existe um botão chamado print screen no seu computador. O que será que ele faz? Qual que é? Como que faz isso? Eu não sei. Vocês são muito Enzos, tá louco? Como é que pode, mano? Tem condição. Tem um botão chamado print screen, ele provavelmente está perto do delete, do backspace. Tá escrito assim. Tô vendo. Daí, talvez, se você apertar ele, vamos ver, tem umas opções. Você liga pro Silvio Santos, você ativa uma bomba na NASA, ou você será que bate um print screen? Daí, beleza, você aperta esse botão, daí vai estar, vamos dizer assim, com o print screen no seu Ctrl C. Aí você pode, por exemplo, ir na nossa conversa do WhatsApp e apertar Ctrl V, de colar, né? Aí você vai colar a foto da sua tela, entendeu? Mas é só o print screen ou tem que criar, tipo, control, alguma coisa Não, assim? só print screen você bate da tela toda. Ah, Ó, entendi. eu apertei print screen, vim na sua conversa, olha só, uma foto da tela toda, tá vendo? Ah, Então, não tem segredo nenhum. É só ir na conversa da pessoa que você quer mandar o print. Existe outro jeito também, nada que o Google não resolva, né? Acho que para quem está fazendo faculdade, assim, e foi amamentada na infância, comeu direito hoje, pode ir no Google escrever assim, como bater o print screen de uma parte da tela. Daí ele vai te dizer Windows Shift S. Então, por exemplo, entendi. eu Obrigada. fiz o Windows Shift S, né? Segurei o Windows, segurei o Shift, apertei o S, abri um retângulo na minha tela. Daí agora eu venho aqui, por exemplo, no meu próprio aplicativo e colei. Colei só a parte que eu selecionei, entendeu? Entendi, aí sim. Windows Shift S, muito útil. Muito bem, então agora vamos ver aqui. Blá, 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 da aula 8, questão 2, tá. Faça no Excel o gráfico do lucro mensal obtido com a venda do sabonete. Muito bem. Você sabe usar o Excel para essas coisas? Eu acho que sim. Muito bem, vamos lá. Eu não sou uma das melhores pessoas no Excel, mas a gente pode tentar. Mas então, se eu fosse fazer no papel isso, daria? Bem, sempre dá, só que é um pouco mais complexo, porque veja, para encontrar uma equação de segundo grau com pontos, não é tão simples, né? Porque se você tiver a equação, né? Você tem tudo para fazer o gráfico. É só ir Uhum. jogando pontos e você faz o gráfico. Acontece que não é tão simples quanto encontrar a equação de uma reta, por exemplo, né? Porque quando nós temos lá na escolinha, lá que nós temos a equação da reta, 2 pontos seriam o suficiente para a gente descobrir a equação da reta. A gente acharia lá o coeficiente angular, o coeficiente linear, pronto. A equação da reta sai, facinho. Agora, a equação da parábola, não. Ela tem 3 incógnitas, então o processo é bem mais trabalhoso. Por isso que ele está Uhum. dando essa colher de chá de usar o Excel, entendeu? Entendi. Acontece que
Eu vou perguntar pro ChatGPT como é que faz no Excel isso. Como que faz no Excel isso? Tá, só para não ficar tentando descobrir coisa aqui, mas não deve ser difícil. Tá com o Excel aberto. Vou jogar para cá. Bem. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, me parece, é inserir os dados aqui, claro. Não tem como você ir me ditando os dados? Sim, peraí, eu vou abrir aqui. Então, Dá 2, né? Da tabela dá 2. sim, isso Tá. aí. 15, 25, 35. Só um instante. 15, 25. 35, 45. Tá, pera, pera, Não. pera, pera. Ah, não, 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 não. É isso, é, exato. Vai baixar. 15, aqui 25, Não, né? aí embaixo do 15 é Ah, 25. tá. 15, 25, 35, ah, 35, 45. 35, Aí, do lado do 15, tá. 162 mil. Aí embaixo, 282 mil. Embaixo, 302 mil. E 250 mil. Acho que o processo começa aí. Daí a gente pode dar um nome aos bois, né? Por exemplo, do que se trata essa primeira aqui? Preço, tu sabe o que que é? Eu não lembro. Uhum. É preço, reais, preço em reais. Preço, E do lado é vendas mensais. tá, beleza. Agora eu acho que tem que selecionar todos os dados, inserir Aham. gráficos, onde tem Ali, dispersão. Não, não, não. tem O uma de dispersão, né, em algum lugar aqui. bolinha, é isso aí mesmo. Isso. Ah, tá. É o primeiro. Só que as bolinhas vão dar só bolinhas, né? Mas aí depois a gente vai colocar uma linha de tendência. Ah, tá bom. Esse aqui mesmo? Aí você clica no mais, Mais. Pô, você é ali, boa nisso, hein? Esse mais aqui. aí linha de tendência, mas aí vai nessa setinha, isso, Linear. exponencial, Não, a gente tá falando de uma equação quadrática, né? então mais opções, ali, Agora tem que ver. Bem, o certo é que. polinomial, O polinomial. certo é que é uma equação quadrática, polinomial ordem 2. Perfeito. Top. Aí Ah, não, peraí, continua ali, baixa, 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 calma aí, Fia. Tô no lugar certo. É, não, volta, tá, deixa eu fechar. volta Só no foi falar mais, 200, eu que tô viajando agora. mais opções, e aí Aham. baixa, e aí coloca exibir equação no gráfico. Ótimo. Não, pera, eu fiz de outro gráfico, nada a ver aqui, né? Tô falando desse. Agora sim. Exibir a equação do gráfico. Olha só. Então tu sabe fazer, pô. Não, isso eu sei, mas aí o resto não. Tá, então nós temos equação. Muito bem. Agora vamos ver o que pede a próxima questão. Ele fala para o preço variando de 6 a 66. A gente pode fazer isso também, né? Lá no Excelsius. Deve ser alguma coisa, a gente deve pedir alguma coisa para ele, né? Previsão linear. Avançar. Como assim avançar? É, avançar, recuar. Avançar até o 66, provavelmente, né? Então, isso que eu não sei também. Daí avançou mais 66, né? Como a gente parou ali no. Eu nem lembro os números. Era até o 45, então deve ser avançar 20, né? Cadê? Volta pra onde tava, carambolas. Aqui. Não, não é aqui. Acho que Cadê, tem que mano? voltar ali no mais. Porra! Toda hora esse mais. Ah, então a gente parou no 45. Tem que somar pelo menos mais 11, né? Então,
Ah, puta que pariu, velho. Agora sim. Bagulho chato, cara. Detesto Excel. Mas foi, pelo menos. Ah, como que. Mano, tá me dando um bagulho, tio. Detesto Excel, detesto Excel. Ah, cara. Eu quero só até o 66. Caramba. Né? Que foi o que o problema pediu. Do 6 ao 66. Eu não sei, cara. Deu pra ver que o negócio continuou. Ah, cara, não sei. Tu não fez esse negócio, não, pra me enviar? Então, não. Tá, tipo, Ah, tenta vamos ser. para a próxima questão, então? Agora eu tô puto. Tem que colocar, sei lá, 20. Daí foi 66, né? Agora sim. Tá. Que mais? Agora, o que pedia mais? Vamos ver. Determine no Excel o preço que maximiza o lucro. Tá. Vamos ver como é que faz isso, chat GPT, nos diga. Eu acho que tem que fazer menos B sobre 2A, né? Sim, a fórmula é essa. Só que menos B sobre 2A você encontra o X do vértice, em outras palavras. Só que a gente quer pelo Excel, né? Eu também já. Bom, tudo. Tá. Ah, talvez ele queira que a gente pegue o menos B, né? No Excel fazer essa conta. Tá de um jeito. O ChatGPT tá explicando de um jeito bem idiota, que a gente tem que fazer a conta que você tá falando mesmo. Então, é isso. Vai usar Excel na prova? Não. Então, pra que fazer isso? Vamos pra próxima. Tá, vamos para a próxima. Qual que é a próxima? Aquelas que eu te mandei, pode ser qualquer uma. Então, mas é porque a minha pergunta também é, tipo assim, eu abri uma lista que era função quadrática. Para mim, aquelas questões eram fáceis, mas aí eu fui fazer, eu não sabia fazer, a mais básica. Manda aí. Tá no WhatsApp. Qual a questão? As últimas que eu te mandei aí, as últimas 3 fotos. Ai, ai, ai. Quando o preço do pão francês era 12 centavos, uma padaria vendia 1.000 unidades diariamente. Cada aumento de 1 centavo no preço de cada pão, o número de pães diminuía 50 unidades. Reajustando adequadamente o preço do pão com a quantidade máxima em reais que pode ser arrecadada diariamente. Bem, tu precisa encontrar a equação, certo? Certo. Aí na minha cabeça é menos 50 sobre 0,01. Achei o A, mas não é. Não, não, não. Para fazer a equação, cara, tu tem que se basear no que a gente falou na última aula. Lembra que tu já tinha errado isso? Porque para achar receita, essas coisas, tinha aquilo de multiplicar o preço pela quantidade, lembra? Uma Lembro. vez que tanto o preço quanto a quantidade, eles dependiam de X, né? Daí apareceu uma equação de segundo grau. Lembra? Era um negócio assim, né? Aham. Muito bem. Então, como é que vai ficar? Vamos pensar assim. Como é que o preço se dá, né? Veja, o preço, ele vai se dar como 0,12, que é o preço de cada pãozinho, né? Sim. Mais 0,01x. Quem é x? X é o número de aumentos de 0,1, né? A cada aumento de 0,1. Então, isso é o x. Eu vou ter um aumento, dois aumentos, três aumentos.
Isso entra no X, entendeu? Mas como você sabe? O que eu tô dizendo? Não, eu sei, mas tipo, o que fez você pensar isso? Como assim? Porque eu quero conseguir pensar assim também. Mas é assim que a gente faz os probleminhas de receita e lucro, não é? Quando a gente tem uma quantidade que depende do preço, a gente vai ter que fazer isso, que já foi o que foi feito na aula passada, né? Diferente de outros problemas, né? Aqui ele diz claramente que o preço do pão influencia na quantidade vendida. Só que a quantidade vendida e o preço do pão influencia no lucro, certo? Tá. Né? Pensa comigo. Pensa comigo, ó. O lucro não tem a ver não tem a ver literalmente com o preço de cada pão e com a quantidade de cada pão Sim, que você vende. sim. O preço do pão e a quantidade do pão que você vende. Muito bem. Só que a O preço do. quantidade. Por que que o preço do pão é a quantidade que você vende? Não, calma aí, eu não falei que é, eu falei que está associado. Eu falei Ah, que o lucro que você vai ter na padaria está associado com a quantidade de pães que você vende e com o preço do pão, certo? tá, certo? Certo. Mas a quantidade que você vende, por sua vez, também está associada com o preço do pão. Afinal de contas, quanto maior for o preço do pão, menor a quantidade que você vai vender, certo? Quanto menor a quantidade. Mas se for mais barato, você não vende mais? Sim, é exatamente isso que eu falei com outras palavras. Tá. Então, peraí, vamos lá. 0,12 é o preço do pão. Sim, o preço inicial do pão. E 0,01x é cada aumento. Mas por que cada aumento vai ser 0,01? Não tô entendendo. Cada aumento de 0,01. Se eu tiver 10 aumentos, não vai aumentar 10 centavos? Se você tiver 10 aumentos, aumenta 10 centavos. Aham. Se eu colocar 10 aqui, que foi a quantidade de aumentos, não vai aumentar 10 centavos o preço do pão? Vai para 0,22? Sim. Pronto. Então eu estou criando essa variável x, que é a quantidade de aumentos. Ok? Tá, então, e se a gente fosse tipo assim, sabe, isso daí, primeiramente, é uma função do primeiro grau, né? Só estou falando do preço por enquanto. Não cheguei em quantidade, muito menos no lucro, né? Receita, etc. Estou falando Tá. do preço por enquanto. Então agora a gente tem que construir a equação da quantidade. Tudo bem, você acredita nessa equação aqui, né? Por enquanto, Acredito. para o preço. Tudo bem. Então vamos só deixar claro. X é a quantidade de aumentos de 0,0 centavos. Tudo bem. Agora, eu vou escrever a equação para a quantidade de pão vendido. Também vai depender do preço, né? Ou seja, dos aumentos. Uhum. O enunciado nos cita que quando o preço era 0,12, ele vendia 1.000. E a cada aumento, o número de pães vendidos por dia diminui 50, certo? Aham. Então, eu vou colocar inicialmente 1.000, agora menos 50, multiplicado pela quantidade de aumentos. Afinal de contas, cada aumento, você diminui 50, certo? 1.000 menos 50 vezes cada aumento de zero. Tá. Ótimo. Então, pronto. Nós temos uma equação do preço que está associada com a quantidade de aumentos, ela é bem óbvia, e a quantidade de pão vendido, que está associado também com a quantidade de aumentos. A cada aumentinho de 0,1 centavos, a quantidade de pão diminui. Muito bem. Se, por exemplo, eu aumentar 1 centavo, nós vamos ter 950 pães vendidos. Muito bem. Então, tá aí as duas equações, preço e quantidade. O que que é receita? Receita é preço vezes quantidade.
Sim, verdade. Quantidade de grana que eu vou fazer, que eu chamo de receita, é o preço que eu cobro por cada pão que eu vendi. Então, eu tenho um preço, tenho a quantidade que eu vendi e pronto. Vejo quanta grana eu vou ter. Então, daqui que vai surgir a equação de segundo grau, que a gente precisa para encontrar o ponto de máximo, certo? Sim. Que a hora que eu fizer a multiplicaçãozinha, o chuveirinho, daí vai aparecer ela, ok? Sim. Então, você tem uma primeira missão aqui, moça, que é fazer o chuveirinho. E quando você tiver a equação da receita simplificadinha, você me diz qual é, tá? Tá. Então, cuidado, cuidado, porque né, tem muitos terminhos aqui, e com vírgulas e coisas feias. Tá. Deu x sobre 2 ao quadrado menos 4x menos 120. Isso. Nós podemos escrever menos 0,5x ao quadrado, né? Já que é 1/2, né? Você me falou. Uhum. 4x mais 120, certo? Certo. Tem que ser negativo, né? Não lembro de tu ter dito sinal negativo. Porque se não for negativo, não vai ter a parábola virada para baixo, né? E Verdade. obviamente é negativo, porque quando você faz essa multiplicação de onde nasce o x ao quadrado, mais com menos dá menos, né? Muito bem. Legal, então nós temos a equaçãozinha da receita. Ou seja, agora a gente consegue encontrar os vértices, né? A receita máxima que ele pede, né? Vamos ver aqui. Qual a quantidade máxima de pães? Melhor, qual a quantidade máxima em reais que pode ser arrecadada diariamente pela padaria? Ou seja, qual que é a receita máxima? É isso que ele quer saber. É sempre bom deixar claro o que o problema quer saber, para o professor, na hora da prova, não te zerar caso você erre, tá? Você quer saber a Uhum. receita máxima. E a receita máxima é o valor do y nessa parada, né? E o valor do y pode ser obtido como menos delta sobre 4a, certo? Certo. Então vá lá. Tá Acho que bom. você consegue sozinha. Eu já sei porque eu já fiz aqui. Tá. Faz aí e nós confere.
128. 128 reais. É isso, né? 128 reais. A receita máxima da padaria é 128 reais. Caramba, que podre. Mas de fato é. Eu acho que deve ser das antigas, né? Porque um pão hoje em dia não tá 12 centavos, né? Não mesmo. 128 reais. Quando eu era criança, com R$ 1 a gente comprava 10 pães. Meu Deus. Imagina, né? Eu ia na Exato. padaria com R$ 1, mano. Nossa senhora, fazia festa. Tá. Faz tempo também que eu fui criança, né? Então, Quantos anos você deixa. tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Bom, na foto parece ser jovem, eu daria uns 30. Peraí. Qual foto que eu pareço jovem? Essa foto aqui? Nossa, aí parece que eu dou assim uns 25. A foto do WhatsApp, né? Foto do É, WhatsApp. sim. É, aqui eu tinha 23. É isso mesmo, daria por aí mesmo. 23, 24 e na foto do WhatsApp eu tava com 32, eu acho. Você é boa de chutar idade, hein? Você é boa de chutar idade. Mas ao vivo eu sou mais novo. Hum. Vamos pegar a próxima aqui. Tá, nós estávamos vendo ali. Qual que era, porra? Ah, não lembro qual era a questão. Ah, sim, sim, era 5. Agora vamos fazer a 8. E aí, tu tentou fazer e não conseguiu, foi isso? É, Tá. Bem, me parece o mesmo esquema, né? sim. Porque, de novo, esse negócio de ponto máximo, né? Parece ter isso. A gente tem que definir algumas variáveis aqui. Só que, de novo, né? O número de vagas depende do preço, né? Veja só. Após analisar as possibilidades, se é possível comportar no máximo 480 carros. Nesse caso, o estacionamento ficará bastante apertado, o conforto dos clientes diminuirá de modo que ele poderá cobrar apenas 5 pela hora. Diminuindo o número de vagas de estacionamento, as vagas ficam maiores. Se o conforto aumenta de modo que a cada 60 vagas eliminadas, Jorge poderia aumentar em 50 centavos o preço cobrado por hora. Ó, o valor cobrado é proporcional à quantidade de horas de utilização, tá? Tá bom. Como o terreno está localizado em região extremamente movimentada, Jorge acredita que o estacionamento sempre ficará lotado, dependente do valor cobrado pela hora. Ou seja, todas as vagas permanecem ocupadas durante todo o período de 12 horas que o estacionamento fica aberto. Tá, mas o que pede esse problema? Acho que faltou isso, né? Deve estar na outra folha. Ah, sim, sim, sim. Tá, muito bem. Ele pede as coisas básicas, né? Valor cobrado por hora. Bem, qual será o valor cobrado por hora se Jorge optar por delimitar 360 vagas no estacionamento? Muito bem, deixa eu colar essas coisas aqui também. Qual será o valor cobrado por hora se ele delimitar a 360 vagas? Bem, quantas vagas ele vai eliminar nesse processo, né? Porque tem a ver com a quantidade de vagas eliminadas. É tudo aqui nesse problema, certo? Por exemplo, o número de vagas, pelo que eu estou vendo aqui, olha só. A cada 60 vagas eliminadas, Jorge poderá aumentar em 50%, certo? Então, o número de vagas, vamos colocar assim, vagas, é igual a 480, que é a quantidade original, máxima, total lá, né? Menos 60x, onde o x é o número de reduções de 60 vagas, ok? Que é o que o Sim, enunciado cita. Tipo, o enunciado nos dá informação sobre a cada 60 vagas eliminadas. Então a gente tem que basear tudo que a gente escrever nisso, né? Ou seja, o que sim, que é X? X é a, o número de reduções de 60 vagas, né? Então, o que eu coloquei aqui é uma coisa um tanto óbvia, né? Porque se eu reduzo duas vezes, né, vai ter 120 a menos. E assim vai, certo?
Sim. Então não tem nada assim demais nessa equação. Mas ela é legal por quê? Porque a gente sabe que receita, esse tipo de coisa, vai ser dado por meio da quantidade de vagas e o preço cobrado, tal qual no outro problema, certo? Certo. Então, aqui nós temos vagas em função de X, e aqui nós temos preço em função de X de novo. E aí, qual que vai ser o preço em função de X? Será que você consegue construir essa? Essa Não. partezinha aí, veja, né? Ele está falando ali de 5 por hora, né? Ó, certo? Aqui, ó. Então tem alguma coisa a ver com 5 e, obviamente, tem alguma coisa a ver com X também, né? E provavelmente alguma coisa a ver com esse valor aqui também, né? Eu só quero a equação do precinho por enquanto. Se você conseguir criar lá para mim, vai ser top. Peraí, deixa eu pensar. Preço é quantidade de vaga. Não, o preço é um negócio que depende só desses negócios que eu apontei. Desses 5, desses 50 centavos e do X, né, que eu acabei de criar. Tal qual o preço lá na outra questão que eu fiz, certo? Bem, eu vou fazer o seguinte. Para lhe ajudar, eu vou pegar isso que eu já fiz e vou te enviar, tá bom? Aí você pode comparar com o que eu fiz no preço da outra questão para fazer nessa, que vai ser a mesma coisa. Beleza? Tá na mão. Tá na mão, tá na mão agora. Tá. Eu não sei direito, mas ó, 0,5x mais 5. 0,5x mais 5. Exato. Preço é Sim? isso mesmo. Sim? Claro, claro, claro. Cada aumento de cada redução de 60 vagas, você acaba aumentando 50 centavos aí a parada, né? Muito bem. Então tá bom, temos o número de vagas, temos o preço, e a receita total vai ser quem dessa vez? Vai ser a quantidade de vagas vezes o preço, vezes quem? A quantidade de horas, né? Porque a quantidade de horas também conta aqui para grana, né? Uhum. Só que a quantidade de horas é fixa, veja só. Então, sempre 12 horas, todas as vagas ocupadas, certo? Então, o que que você vai fazer agora, moça? Você vai fazer isso, vezes o 12, né? E daí você vai ter a equação da receita, que de novo vai ser uma equação quadrática, tá bom? Daí você vai ter equação, com a equação você consegue começar a resolver as questões, tá bom? Vá lá, força.
Vixe, eu acho. Bom, terminei. Ah, que legal! Então você pode me mandar a foto ou me dizer como é que ficou a equação da receita. Tá, menos Ah, tá, tá, 360 tá, pera. É, de fato tem a A, né, que não envolve diretamente essa equação, né? Qual o valor cobrado se hoje optar por delimitar 360 vagas? E aí, qual que foi? Ah, tá, não, peraí, eu só fiz a equação mesmo. Mas na A, sim, você fez a equação? Ah, que bom. É que na A não precisa da equação, né? Peraí, qual será o valor cobrado por hora? Tá, eu vou substituir, né? É, você vai ter que substituir algo no X, né? Porque o valor cobrado é o preço, né? Nós estamos chamando de preço isso. Então você vai ter que substituir nessa equação aqui, né? Alguma coisa no X, claro, para descobrir o preço. Mas o que é que você tem que substituir no X? Qual o valor que você tem que substituir no X, né? Aqui nós temos 300. 360 vagas. E X é o número de reduções de 60 vagas. Então, quantas vezes eu tenho que reduzir 60 vagas para dar 360? Se eu reduzir uma vez, é menos 60. Se eu reduzir duas Sei. vezes, menos 120. 6 vezes, né? Exatamente. Pegou a ideia? Então, no Então lugar é do só X, substituir? só substituir o X por C, exatamente. Fácil, né? É, por 6, né? É, por 6, né? 6 vezes 60 é 360. Pronto. Deu quanto? 8. 8. 8? Peraí, vamos checar. Por 360 mais 5, né? Ah, 185. Ah, peraí. Olha só, vamos prestar atenção na pergunta, né? No português da pergunta. Conta tá de boa, mas vamos entender o português da pergunta. Qual será o valor cobrado por hora se Jorge optar por delimitar 360 vagas no estacionamento? Ou seja, você vai ter só 360 vagas, não vai mais ter 480, entendeu? Nós queremos que a Entendi. quantidade de vagas seja 360. Então, de certa forma, a gente está querendo 360 aqui. Daí nessa tu consegue encontrar o valor do X, certo? Então tem que prestar E atenção X no é horas. português. Ah, Beleza? não, então peraí, não entendi. Então leia de novo e ó, a interpretação, mano, não é mais matemática. Você tem tudo aqui, ó. O que ele está Não, não, pedindo? não, eu já entendi a pergunta, mas eu digo, eu vou substituir o 360 ali no V, ok. Aí eu vou encontrar o X. E aí depois eu vou colocar no outro, embaixo? Sim, porque ele pede o valor cobrado. Encontrando o X dessa situação, você coloca aqui e encontra o valor cobrado, certo? Muito bem interpretado, agora sim. Show. Então vai lá, faça tudo isso que você falou. Viu? Tá conseguindo interpretar sozinho agora, gostei. Seis. 6, ou seja, o valor vai ser 6 conto. 6 conto, maravilha. Nada a acrescentar, bro. Qual será a receita diária nas condições do item anterior?
Receita diária. Agora, veja, você já sabe a quantidade de vagas, né? São 360 vagas. Isso aqui nem vai precisar de equação, para falar a verdade ainda. Porque você já sabe a quantidade de vagas do item anterior. Então, a receita vai ser essa quantidade, 360, né? Encheu aí o estacionamento, vezes o preço que você me falou, que foi 6 conto, vezes a quantidade de horas de funcionamento aí do serviço, 12, né? Uhum. Então, você tem essa equação, que você fez aí, muito legal, vai servir eventualmente no problema, mas é mais fácil aqui quando a gente tem as informações que a gente pegou da AA, né? Então já vai direto, né? 360 vagas, R$ 6 cada vaga, 12 horas por dia. É 6 conto por hora, certo? Uhum. Bom, só fazer essa multiplicação aí, tá? 25.920. 25.920. Tá, o que que pede a C? Determine uma expressão para o preço P cobrado por hora em função da quantidade Q de vagas delimitadas. Tá, tô pensando aqui, tá? Quantidade Q de vagas delimitadas. Bah, que questãozinha chata, hein? Mas eu sei fazer, mas. Vai, eu uso. Vamos lá. Preço P, né? Nós já sabemos que o preço era aquela equação lá, né? 5 mais 0,50x. Só que o x, ele era a quantidade de vagas, certo? Sim. E a quantidade de vagas, era essa equação. Só que agora, tinha a ver com a quantidade de vagas, sendo mais preciso na minha fala. Só que agora a gente precisa de uma equação que eu consiga trocar esse x aqui por algo associado a esse tal desse q, ou melhor, esse p que ele fala aqui. Não, melhor, ou pela quantidade de q de vagas. Eu preciso dessa equação não mais em termos de x, ou seja, em termos de q. Então eu preciso de uma equação que associe o x, que eu chamei de número de reduções de 60 vagas, para o q, que é a quantidade de vagas delimitadas. Agora, o que que é quantidade de vagas delimitadas, né? Desse jeito assim fica estranho falando. Quer dizer com quantidade de vagas delimitadas. Ah, tipo, delimitar? Como assim delimitada, né? Tá difícil entender o português da pergunta, entende? Sim. Não sei o que significa isso. Tu entende? Tipo, eu resolveria se tivesse mais claro o que ele tá querendo saber aqui. Ah, caraca. Quer saber com que a quantidade de vagas delimitadas? Porque, tipo, eu posso pensar uma equação assim, ó, Carolina. Redução de vagas vai ser igual a 480 menos Q, né? Onde Q é a quantidade de vagas delimitadas. Daí você vai ter uma redução de vagas. Sim. Aí, tipo, eu criei uma nova equação aqui da minha cabeça.
Se a gente pensar dessa forma, o que é o X? O X é o número de reduções de 60 vagas. Então, é como se essa redução de vagas fosse X dividido por 60. Ou não, 60 vezes X, melhor dizendo. É porque, veja, o que é 60 vezes X no contexto do nosso problema? É a quantidade de vagas reduzidas, certo? Uhum. Então eu posso dizer que X, o X da equação do preço que eu criei antes, é igual a 480 menos Q dividido por 60. Ou seja, a quantidade de vagas delimitadas, reduzidas, né? É 480 menos Q dividido por 60. Ok? Tá. Então, beleza, eu escrevi esse X, o número de reduções de 60 vagas, em termos da quantidade de vagas delimitadas. Muito bem. Daí eu consigo trocar aqui. O professor deveria ter sido um pouco mais claro no que ele queria aqui, mas eu acho que é isso. Ok? Sim. Daí a gente tem uma equação do preço em função da quantidade de vagas delimitadas, né? Entendendo que 60x, olha só, é a 480, que é o total, menos essa quantidade de vagas delimitadas. O que é 60x? É a quantidade de vagas que foi tirado, delimitado, né? Que vai ser igual a 480 menos Q. Eu acho que é isso, tá bom? Sim. Acho que o seu professor deveria ter deixado um pouco mais claro a pergunta. D. Determine uma expressão para a receita R diária função na quantidade de Q de vagas delimitadas. Então, de novo, né? A receita Q, ela pode ser entendida como ah, a delimitação de vagas. Aí tem que ver, né? O que é receita? É a quantidade de vagas vezes o preço vezes 12. Então, o preço nós já temos. Agora tem que pegar a expressão das vagas, né? Daí eu coloco o que o x é, que é isso, no lugar do x. Tá vendo? Eu peguei a quantidade de vagas e no lugar do x eu troquei pelo que eu tinha encontrado que era x antes. Em termos de quê, né? Porque o problema pede a expressão em termos da letra Q. Então agora eu faço essa multiplicação, vai simplificar, simplificar, vai matar o 480, menos com menos dá mais, ou seja, a quantidade de vagas, como era de se esperar, é igual a Q. É a quantidade de vagas delimitadas, né? A quantidade de vagas que vai ter no estacionamento. Uhum. Faz sentido, então, né? O que eu construí, apesar do teu professor ter falado besteira. Então, receita vai ser trocando o V agora por Q, V é a quantidade de vagas, vai ficar que o preço vai ser a equação que a gente achou antes, é essa, o 12 multiplicadinho aqui. Claro. Então tá aí, a expressão tá aí, beleza? Eu só Beleza. reescrevi tudo,
Trocando de x para q, só isso. Muito bem. Agora, o que mais pede? O que mais pede? Determine uma expressão. Essa já era D. Quantas vagas Jorge deve delimitar para ter a receita máxima? Então, apesar da equação estar toda feia, se a gente fizer a distributiva, ou seja, fazer o chuveirinho aqui, né? Simplificar, etc., nós vamos chegar numa expressão bem bonitinha, tá bom? Uhum. Que eu já vou pôr para você. De novo, uma equação de segundo grau, como era de se esperar, né? Que vezes que aqui aparecer Q quadrado na conta. E com uma equação de segundo grau com sinal negativo, então nós vamos ter uma parábola virada para baixo. Agora é só você. Agora eu te deixei na cara do gol, né? É só Sim. você encontrar o que o problema pede. Que é a quantidade de vagas. No caso, é o Q máximo. Ok? Então, menos B sobre A, resumidamente. Meio. Ah, meio? Como assim? Meio. Sua resposta não faz sentido. Não tem como ter meia vaga, né? Ou é uma vaga inteira, ou... certo? Tá, peraí. Você não viu que o B é 108, né? B 108, então é menos 108, não é? Sim, dividido por 2 vezes 0,1. 0,1. Então, usa a calculadora direito aí, se quer usar ela. Eu acho que eu errei. Coloca parênteses, essas coisas aí, que daí vai dar É. certo. Oxe, calma. 540. Ah, agora sim. Agora você chegou na resposta certa. A resposta que eu cheguei também. 540, tá bom? Sim. Acontece que nós temos um problema, assim, ao meu ver, né? Que é o seguinte. Ele tinha dito inicialmente aqui, ó, Que é no que máximo, né? 480, exatamente. Sendo assim, a conclusão que é prática que a gente tira é que esse 540 não vai ajudar. Mas, como nós estamos falando de um gráfico assim, quanto mais próximo do 540, mais receita, certo? Ó, veja. Sim. Não chego lá porque só vou até 480 por um problema, vamos dizer assim, específico, né? Estacionamento não deixa tu ir até o infinito. Tem um tamanho. Ou seja, qual que é a nossa conclusão prática? Que o Jorge, ele não deve delimitar nenhuma vaga para ter receita máxima. Quanto mais vagas ele deixar funcionando aí o estacionamento, mais ele vai ganhar. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bem, esse final aí foi meio tosco, né? Mas a culpa não é minha. A culpa é do teu professor aí que fez um enunciado meio ruim. Mas acho que você entendeu, né? Aham. Então tá bom. Então, veja que esses exemplos aí de construir em função desses x's, você já errou na outra aula, né? Não conseguiu fazer outra aula, não conseguiu fazer nessa, né? Até me veio com dúvidas, mas depois eu te expliquei e você conseguiu fazer. Então tá top, é só treinar mais, ver mais esses exemplos, né? Que vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu.